Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, o podcast de hoje é um podcast, cara, muito esperado por mim, porque eu estou trazendo grandes amigos, e um é o meu irmão, que Deus me deu na vida e a gente colocou, e ainda é baiano também, que nem eu, Deus colocou, cara, para estar junto comigo no dia a dia. Mas como primeiro a gente vai pelas ladies first, né? Of course. Eu queria apresentar aqui, primeiro a doutora Tatiana Valois, uma grande amiga também, fez faculdade, a gente fez faculdade junto, mastologista, professora de ginecologia da UEA. Tati, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui no meu podcast. Jefferson, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela amizade com meu marido, né? A parte que me toca, né? E é sempre um prazer estar com você, né? Ser um par de vanguarda, né? Que sempre procura levar a saúde para todo mundo através de informação de qualidade, que é mais importante. Com certeza. E por isso que eu trouxe vocês aqui hoje, né? Aline Rada, oncologista clínica da Sensumed, diretor clínica do Instituto do Câncer de Manaus. Seja bem-vinda, Aline, ao podcast. Obrigada, doutor Jefferson. Para mim, mais uma vez, é um grande prazer estar junto com você e também junto com nossos queridos colegas aí para a gente bater um bate-papo informal sobre Outubro Rosa. Para as pessoas que não sabem, a Aline, ela é a minha grande amiga que, assim, toda vez que eu preciso de alguma coisa na rádio, em qualquer lugar, eu ligo assim, Aline, olha o seguinte, cara, é pedido de amigo. Amanhã de manhã, ela começa a rir, tipo, 10 horas da noite, né, Aline? Amanhã... Assim, daqui a algumas horas, Aline, será que você pode? Doutor Jefferson, veja bem, vamos ver. E no final vai. Vai, cara. O legal é isso. 90% das vezes, né, doutor Jefferson? 90% das vezes. Só quando não dá mesmo. E eu tenho certeza que ela se sente com peso porque ela disse não. Mas nas outras 99% ela falou sim e foi lá e me ajudou. Obrigado, Aline, cara. Imagina, eu que agradeço. Sempre né? um prazer estar com você. Olha, meu amigo e irmão, Dr. Aguinaldo Barroso, mastologista, é mestre, fez mestrado em cirurgia. A gente vai falar sobre o seu mestrado aqui, que foi uma coisa maravilhosa. E professor também de ginecologia da UEA, meu irmão, meu grande parceiro de tudo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa história. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, reforçando que a Tatiana falou que você é uma pessoa de vanguarda. Eu estava assim, ansioso por um dia vir para um podcast, ser convidado por um podcast com você. E esse é um momento muito especial para mim, que eu vou aproveitar. A gente achou até que ele tinha esquecido a gente, É né, verdade. Aguinaldo? Não, existe uma lista negra rodando com o meu nome, vários amigos, e as pessoas às vezes não entendem realmente que assim, eu tenho que casar Tem uma tema. dinâmica. Não, tenho que casar tema, tempo, então tem tudo isso aqui. Meninos, hoje a gente vai falar sobre Outubro Rosa. Os dados que a gente tem no Brasil não são bons. 66.280 casos. Na região norte, é esperado para esse ano também de 2022, 1.900 casos, sendo 450 casos em Manaus. Lembrando, então, assim, se a gente tem 365 dias no ano, pelo menos mais de um caso, vírgula alguma coisa, todo dia a gente está diagnosticando. É isso aqui, né, meninas? E esse dos casos que são notificados, né, Jefferson? Aham. Porque esse dado é do INCA, Instituto Nacional do Câncer, né, que ele tem um sistema de informação que é alimentado pelo SUS, né, nacionalmente, que é o CISMAMA, e esses dados são desse sistema. Então, fora os casos no privado, particular, que a gente não sabe que são. E a gente tem uma subnotificação, na realidade, quando a gente vai olhar para o Brasil é muito grande. E a região norte, né, quando as pessoas... eu imagino quando você foi lá para São Paulo também para fazer a sua residência, eles não entendem o que é a cabeça do cachorro, que o cara vai passar 12 dias de barco para chegar até Manaus. E por que a gente subnotifica? Porque às vezes o paciente falece, infelizmente, no interior e não chega nem na... Não tem, sem diagnóstico, né, doutor Jefferson? Sem diagnóstico. E às vezes é o diagnóstico assim, era no fígado, era no pulmão. Não era metástase. E às vezes não sabia nem... E se você pensar, o Amazonas, ele é um estado que tem dimensões continentais. Às vezes você passa 3, 4 horas de avião aqui no estado do Amazonas. Então, a maioria da população, ela tem como locomoção o quê? Barco. Então eles vêm de barco para cá. Isso, junto com pouca informação, junto com dificuldade de atendimento médico nesses locais, isso dificulta um pouco as coisas aqui no Amazonas pela questão da região geográfica difícil. E a gente vai somar, às vezes, todos nós já fomos no interior, a dificuldade que a mulher do interior também vai ter de se despir
na frente de um médico, vamos dizer, se for um médico homem, cara, já vai ser muito difícil. É mais complicado. Né? Eles mais complicado de elas estarem na frente de um homem e despir, e aí eu e você não vai entender, mas... Na verdade, a cultura no interior, né, eles não procuram médico, né? Uhum. A gente, quando nós fomos residentes na Fundação Secom, eu e o Ignaldo, a gente podia observar as pacientes vindo do interior já com casos avançados, porque elas escondem até da família, né, o câncer de mama, e aí ela fica com aquele tumor ali, ela só vai mostrar quando ele já está bem avançado, que começa a ter um mau cheiro, né? Então é muito difícil. Eles fazem tudo em casa, tem parto em casa, né? Se tratam em casa, tomam as garrafadas famosas, né? Daqui do Amazonas, né? E eles preferem esse tipo de tratamento. É cultural, né? Sim. Infelizmente, né, Tati? Porque a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, né? Com certeza. Quando chega nesses casos avançados, né, geralmente já está muito, muito avançado, com poucas possibilidades terapêuticas, infelizmente. E uma sobrevida diminuída, né? Meninos, vou começar pela Tati. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, porque todo mundo, quando fala sobre o Outubro Rosa, ele reverberou para o Novembro Azul, para mim, no caso da cirurgia de cabeça e pescoço, veio para o Júlio Verde. E aí a gente tem alusões agora, várias cores, mas tudo começou realmente por causa do Outubro Rosa. Você pode explicar um pouquinho, Tati, sobre como é que foi que começou esse movimento? O Outubro Rosa começou na última década do século passado, né? Olha lá que coisa, né? Estamos velhos. Em 1990... aconteceu que nos Estados Unidos eles estimulavam muito o autoexame, que hoje a gente nem preconiza mais autoexame, a gente preconiza que a mulher se conheça. E aí eles viram uma tendência de que conscientizar a população de que conhecesse sua mama. E aí na década de 90 existe uma corrida, uma maratona em Nova York, né, que acontece em outubro, e uma fundação chamada Susan Komen foi lá e distribuiu as fitinhas, né, que são essas fitinhas famosas. Eu recebi, o meu amigo, né? Aguinaldo me deu, que eu não tinha camisa rosa para vir hoje. Para dar início a essa conscientização. Daí surgiu a fita e esse projeto foi para o Congresso americano para ser aprovado outubro como o mês da conscientização do câncer de mama. Aí começaram outros estados, né, fora Nova York, fazer a campanha. Aqui no Brasil, em 2002, lá no Obelisco do Ibirapuera, foi o primeiro monumento que foi iluminado, né, em São Paulo, na cor rosa. E aí deu início a essa campanha, mas ficou meio fraco, só ficou lá por São Paulo. Em 2008 foi a primeira vez que o nosso maior símbolo do Brasil, o Brasil é conhecido por aí, o Cristo Redentor, foi iluminado. Legal. E aí começou, ele virou um movimento internacional, né? Hoje, quando se fala em Outubro Rosa, vários países, os principais monumentos, a Torre Eiffel acende, que é minha paixão, Paris, né? Entendeu? Aqui a gente acende o Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia já foi acesa também de rosa. Então, assim, hoje, em outubro, geralmente os países fazem questão de iluminar um monumento que seja conhecido mundialmente para lembrar da importância de conhecer a doença, de saber a doença. E o principal motivo da campanha é prevenção e diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo a gente diagnostica a doença, mais chance de cura. É interessante, não sei se vocês mulheres veem, né? Mas o futebol americano, quando chega nessa época de outubro, todos os jogos, todo mundo tá de rosa, quem não tá de rosa tá com um brochezinho do Outubro Rosa. E foi uma coisa que é bonito porque a coisa ficou muito forte. Tu sabe que o americano, ele tem uma cultura assim, né? Então, eles vestem a camisa mesmo, eles lutam pela causa, né? Você vai, essa época para lá, tem tudo para vender de Outubro Rosa, né? Você acha tudo, desde a camiseta, caneta, copo, bandeira, tudo que você achar. Mas é tudo revertido para instituições, né, não governamentais que vão fazer campanha, né, de prevenção e diagnóstico precoce. E só lembrando que é interessante a gente ter todo esse reforço em relação à proteção contra o câncer de mama no mês de outubro, mas isso não significa dizer que a mulher ela só deve procurar o médico para poder fazer seus exames no mês de outubro. Ela pode escolher qualquer mês para ser o mês, pode ser até o mês do aniversário dela, né?
que eu escolho esse mês para eu poder me cuidar. Você não tem que esperar que apareça algum problema na sua mama para que você procure um mastologista para você poder ter sua avaliação. Exatamente. O ideal é você não ter absolutamente nada e a gente dizer, olha, tá tudo ok, no ano que vem eu te espero de novo. Eu sempre falo para as pacientes, nossa, menina Aguinaldo, quando a gente dá palestra junto, né, que eu falo assim, e entre outubros, o que vocês fazem? E assim, a gente fala muito assim para elas escolherem um dia rosa no ano, né? Não precisa esperar o outubro rosa, escolhe o seu dia rosa, né? E esse dia próximo do seu aniversário, no mês do seu aniversário, você vai lá e faz tudo de prevenção, não só do câncer de mama, né? Tem outras doenças também que tem exames de prevenção, né? Então, escolhe seu dia rosa, não precisa esperar outubro, não. Isso facilita, né, Tati? Até próximo do aniversário, para que todo não ano esqueça, a paciente nunca se esqueça. E até falando um pouco em números, essa detecção precoce do câncer de mama, ela chega a reduzir a mortalidade em mais de 30%. É muita coisa, entendeu? Então, prevenção é tudo. Você consegue observar, Aline, também no consultório, essa época agora de outubro, essa maior procura dos pacientes com você? Por incrível que pareça, Dr. Jefferson, essa campanha tem sim impacto. Eu acho que no outubro, por conta de todo esse movimento, de toda essa conscientização, muitas que não lembram durante o ano, obrigatoriamente elas lembram em outubro, né? Porque para onde você olha sempre tem alguma campanha, algo relacionado ao Outubro Rosa, né? Graças a Deus a campanha hoje está difundida internacionalmente e até trazendo o exemplo que você falou do futebol americano, mas só por curiosidade também, eu gosto muito de futebol. Já ia falar sobre isso, que você é um espetáculo no futebol, melhor do que eu e tu, ó. E todas as segundas a gente tem um grupo de amigas, né? O futebol das amigas, inclusive, que a gente joga toda segunda-feira. E semana passada uma amiga já falou, olha, tem uma bola, acho que é da Nike até, uma bola rosa do Outubro Rosa da Nike. A gente vai comprar, que legal. A gente vai mostrar, vai jogar. Vestir a camisa, e lembrar né? Todas as meninas também da equipe do futebol que o mês de Outubro Rosa é importante pra gente se autoconhecer. Sim, sabes que por incrível que pareça, no nosso consultório, o meu da Aguinaldo, em outubro dá uma diminuída. Não é que dá uma diminuída, né? Fica mais pro mês de final de outubro, porque a gente fica nesse entrevista, palestra, não sei o quê. Quando chega novembro, a gente não consegue parar. Cara, porque elas parecem tão desesperadas. Lugar, assim. Olha, eu costumo, a gente vai pra igreja, a gente vai pra escola, a gente vai pra. Agora me chamaram pra ir no Disa, me chamaram pra igreja adventista. Eu digo, olha, se vocês me chamarem pra qualquer lugar, até mesmo onde tiver mulher, a gente tá lá para poder divulgar essa Eu acho campanha. bonito isso, porque assim, por vocês serem um casal numa mesma especialidade, e eu acho interessante essa troca. Vocês na live vocês fizeram uma live no sábado, eu achei maravilhoso, porque eu tava no carro, tava levando os meninos, e de repente quando eu parei o carro, que os meninos foram para uma aula, e aí eu vejo vocês na live. Aí eu falei, putz, cara, vamos lá pegar informação. Tanto que muita coisa que a gente vai conversar aqui, que eu achei interessante, exatamente, vocês estão lá na live, começa a entrar as pessoas. Eu acho que a gente precisa muito, até a noção, assim, o propósito desse podcast é trazer realmente informações com credibilidade. Então, assim, quando eu trago aqui, eu não vou trazer qualquer pessoa, eu vou trazer pessoas que eu confio, que eu sei que vai chegar aqui, vão passar coisas e informações que as pessoas que vão estar do outro lado assistindo, e agora o podcast é legal porque, assim, daqui a 5, 10 anos, os seus netos vão olhar para trás e vão assistir no YouTube esse podcast. Então, assim, são coisas que se perpetuam. Então, existe uma responsabilidade exatamente com quem eu vou trazer e o assunto para trazer. E se Deus quiser também, quando a gente assistir esse podcast daqui a 10 anos, esses índices vão ter diminuído, né? Com certeza, com certeza. Se Deus quiser. Aguinaldo, deixa eu te perguntar uma coisa. O tema desse ano, ele se perpetua com quanto antes, melhor. Num podcast aqui que eu fiz com o diretor da Fundação SECOM, ele veio falar para mim que houve um divisor de águas dentro da fundação, e que esse divisor de águas, ele falou, Jefferson, olha, o Aguinaldo foi o responsável. E é interessante que, assim, estão nos anais, para quem quiser assistir lá a entrevista, e ele falou assim, olha, ele fez um trabalho muito bonito de mestrado, que me apresentaram esse trabalho, e a partir daí houve uma mudança da visão do sistema público aqui no Amazonas. Eu fiquei feliz por ser seu irmão, então, assim, a felicidade de saber que você fez a diferença. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi a história desse mestrado e como é que ele teve um impacto tão grande para uma saúde pública. Ok, eu sei que são coisas de Deus na vida da gente, né? Eu tinha um mestrado que eu tinha organizado em relação a pacientes que chegavam no SECOM com tumores de mama avançado,
E aí, quando a gente foi apresentar o pré-projeto desse mestrado, ele foi bloqueado, e isso foi extremamente frustrante para mim. Mas, às vezes, diante da frustração, você olha aquela frustração como algo que pode te alavancar para algo muito melhor. E aí, eu viajei para São Paulo, conheci o Hospital Pérola Byton, e eu vi que no Pérola eles adiantavam muito a vida das pacientes na porta da instituição. E eu ficava pensando, bom, aqui no SECOM a paciente ela vem, marca consulta com o mastologista e a consulta é mais ou menos 30, 40 dias depois. Se ela tiver alguma lesão na mama em que precise de uma biópsia ou alguma conduta a mais, ele vai solicitar e ainda vai ter uma janela de tempo para poder chegar a esse resultado. O que a gente fez? Meu mestrado foi algo muito simples, mas eu tentei instituir um pouquinho do Pérola aqui. Então a paciente, quando ela chegava com um nódulo de mama que fosse uma lesão palpável, ou seja, um nódulo que a gente conseguisse sentir no exame físico do paciente, já na porta da instituição eu fazia biópsia dessas mulheres. Então, quando ela chegava com o mastologista, ela chegava com o resultado anatomopatológico, o resultado da patologia pronto com o mastologista. E outra situação, se ela chegava com o resultado de câncer de mama, geralmente quando chega com o resultado, a gente parte para alguns exames, que são chamados exames de estadiamento. Então, eu já solicitava esses exames de estadiamento e às vezes um pré-operatório, porque se fosse para marcar a cirurgia, ela já chegava com o mastologista pronta para operar. E aí o que aconteceu? A gente fez esse ambulatório, com a pandemia, infelizmente o ambulatório ele se dissipou, a gente pretende até retomar o ambulatório no SECOM, só que o Dr. Gerson e a doutora Ilka, minha chefe de residência médica, minha amiga pessoal, minha querida do coração, eles pegaram o meu mestrado e eles ofereceram esse mestrado na rede pública. Então o que acontece? Ampliou a minha ideia. O que acontece? A paciente, ela chega comigo, eu trabalho em unidade de saúde, o posto de saúde é adjudicável, é o posto que eu sou médico ginecologista, e quando ela chega com um nódulo de mama que tem alguma coisa suspeita, ele já é biopsiado antes de chegar na Fundação SECOM, já foi um avanço daquilo que eu tinha preconizado dentro da instituição. Então, a gente, quando tem um paciente que tem uma lesão mais suspeita, ela já biopsia no SUS, recebe o resultado da biópsia, já chega no SECOM marcado com o mastologista e ela já chega com o resultado anatomopatológico pronta na instituição. E isso vai ser uma coisa que no futuro, breve, eu acredito que agora já estamos tendo já algumas colheitas desse plantio, a gente está conseguindo dar uma maior agilidade, porque câncer de mama, aliás, como todo câncer, a gente sabe disso, significa dizer o quê? Agilidade. Quanto mais rápido você atua, melhor você vai ter um tratamento, melhor vai ser a resposta desse paciente. E o que a gente quer é o quê? A pessoa vivendo muitos anos, não tendo o diagnóstico de uma doença, de um câncer, como sendo, peguei câncer, vou morrer. Não, tem tratamento, tem como você fazer um tratamento adequado, tanto no SUS quanto na rede privada, e graças a Deus esse trabalho que a gente fez foi um trabalho muito simples, mas que acabou trazendo um impacto para a população. Resumindo, o trabalho dele tirou o afogamento do SECOM, né? Um gargalo que tem na instituição, que era patologia, fazia biópsia, ia para patologia, ficava esperando dentro da fundação, e agora não, o paciente já entra no SECOM com resultados histopatológicos. Ela faz tudo pela rede municipal, na verdade. O SECOM, como é um hospital terciário, né? Ele já deveria chegar, todo paciente deveria chegar lá já com o diagnóstico de câncer, né? E não acontecia isso. Não, e é interessante porque quando aconteceu, eu até peguei um corte, pegamos um corte do Dr. Gerson Mourão, botamos no Instagram, e assim, aí você vai ter as brigas, prós e contras, mas as pessoas, o que as pessoas não entendem, e a gente que esteve lá dentro, é que se a pessoa entra lá dentro da Fundação SECOM e ela não tem câncer, quer dizer, ela ainda está rolando lá até ela ter o diagnóstico, junto com a que tem câncer, essa que tem câncer, ela vai ser penalizada. Sim. Muito. Porque ela vai... Eu lembro que quando eu estava lá, às vezes tinha paciente que só ia conseguir retorno comigo com 6 meses. Mas por que 6 meses? Porque às vezes entrava paciente lá que não era câncer. Às vezes entrava paciente... Ainda estavam pacientes que já tinham tido alta oncológica, mas continuava indo lá. Então, assim, essa rede onde você tem que ter uma referência, uma contra-referência, é muito importante a gente ter tudo aliado, porque você desafoga e você vai dar mais chance de quem entrar ter um tratamento mais rápido e uma possibilidade de cura maior. E existe uma legislação que nos remete a isso, uma legislação de que entre o diagnóstico e o início de tratamento tem que ter pelo menos 60 dias. Que a gente não esteja ainda conseguindo isso, mas a gente está começando a se aproximar cada vez mais. Essa é a grande vantagem, né? Aline... Não, até parabenizo aqui o Dr. Aguinaldo, né? Fiquei sabendo agora nessa conversa, então é muito impactante, parabenizo mesmo o Dr. Aguinaldo, assim, um trabalho fantástico. Você fala que é algo simples, mas não, é algo assim extremamente, né, grandioso tudo que você fez, então para nossa população aqui do Amazonas é realmente um belo trabalho, parabéns. Obrigado, me sinto muito honrado. E interessante, Aline, porque quando ele estava no mestrado, que ele se frustrou no primeiro,
e veio com a segunda ideia, e aí eu conversava com ele no mestrado, eu falei, Num cara, café. no café, eu falo assim, cara, mas isso vai ser legal. Mas é porque academicamente, a gente é acostumado a fazer grandes trials, a gente quer fazer coisas para revolucionar o mundo, mas as grandes mudanças, elas vêm de pequenas ideias, e é uma ideia pequena de reajuste e que faz uma diferença imensa para os nossos pacientes. O impacto na população, né, é gigantesco. Exatamente. Hoje, uma mulher que a gente atenda no SUS, eu também sou médica do SUS, uma paciente que tenha uma imagem sugestiva de câncer, que precisa da biópsia, ela demora 2 a 3 dias para fazer essa biópsia. Que a gente caminha para as unidades de referência da Censa, né? Que é municipal, e ela demora 2 a 3 dias que a gente tem hoje para fazer. Aí o resultado pode demorar o quê? 20 dias? Não sei quando demorava 6 meses, 3 meses, por conta da quantidade de gente. Não, você Por vai causa fazer uma biópsia em 2 dias, às vezes nem na saúde privada a gente consegue consegue essa agilidade. Exatamente. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai falar sobre câncer de mama, a gente vai entender que vai ter fatores que podem ser modificados e fatores que não podem ser modificados. O não modificado, eu queria que você falasse sobre um pouquinho sobre isso. Sobre a epigenética, sobre hereditariedade. Você pode explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo o que existe lá dentro, já vem com a pessoa, que vai ser difícil ou que você pode trabalhar sobre o câncer de mama? Isso é uma ótima pergunta, Dr. Jefferson, porque sempre em toda consulta de primeira vez, quando eu atendo pacientes, né, que têm um diagnóstico de câncer de mama, é a pergunta, doutora, por que eu? Né? Às vezes o paciente não tem histórico familiar, não teve nenhum caso na família e se pergunta, por que eu? Por que eu tive câncer? Às vezes pacientes jovens até, a gente tem até visto um aumento da incidência de câncer de mama em pacientes jovens. Né? Mas falando um pouquinho então dos fatores de risco não modificáveis, ou seja, né, esse paciente vai ter uma chance grande de ter câncer de mama, independente do que ele fizer durante a vida. A gente tem que falar, né, da parte genética desse tipo de tumor. Por incrível que pareça, todo mundo acha tem tudo a ver com a história familiar ou outros fatores, mas não, somente mais ou menos 15 a 20% dos casos de câncer de mama tem a ver com algo genético hereditário. Hereditário, quando a gente passa de geração para geração. A gente sabe que existem certos genes que têm predisposição ao desenvolvimento do câncer de mama. Um exemplo clássico que eu sempre falo para os pacientes é o caso da atriz Angelina Jolie, né, de um gene muito conhecido. Existem vários genes relacionados ao desenvolvimento de câncer de mama, mas o mais conhecido é o gene BRCA. Né? Existe o gene BRCA1 e o gene BRCA2. A gente sabe que pacientes que têm a mutação nesse gene, né, têm um aumento do risco de desenvolver não só câncer de mama, mas também câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de pâncreas, né? Existem outros tumores também associados. Então, que a gente sempre tem que estar de olho também, caso a gente pense que essa paciente possa ter essa síndrome hereditária e que tem que ser investigado, né? Então, não é a maioria dos casos de câncer que tem a ver com história familiar, hereditariedade. É a minoria. Mas a gente sempre, em toda consulta, de primeira vez, né, os nossos colegas mastologistas estão aqui, e isso faz parte da nossa rotina, perguntar, tem algum histórico familiar tem algum histórico familiar de câncer na sua família? Qual tipo de câncer? E a idade também no diagnóstico do câncer é importante. Por exemplo, uma paciente com diagnóstico de câncer de mama que teve uma prima materna com diagnóstico de câncer de mama numa idade jovem, 30 anos, por exemplo. Isso chama atenção. Porque a gente sabe que, né, geralmente o câncer de mama está associado a pacientes mulheres mais idosas, acima dos 50 anos. Quando é muito jovem, a gente tem que chamar um alerta e tem que pensar, será que essa paciente tem o risco de ter algum gene alterado, né, hereditário, que possa ter desenvolvido esse câncer de mama nessa paciente? Então, isso tem que chamar atenção também. Quando falar sobre isso, até o Outubro Rosa, me remete, eu tenho uma prima, tá? Prima de consideração. Ela se chama Fernanda e ela veio a falecer com 40 anos, eu acho, com câncer de mama. Poxa. Então, assim, ela veio uma luta muito grande, ela é de Salvador também, teve o câncer de mama, depois veio metástase cerebral, e foi uma luta muito grande, e a última vez que eu a encontrei foi em São Paulo, e ela estava junto com o pessoal do Instituto da Oncoguia, porque era um trabalho muito bacana, exatamente, ela tentando reverberar tudo que ela podia fazer, palestras. Então, assim, eu achava muito legal e acaba que o Outubro Rosa, para mim, é especial por causa dela. Porque eu lembro das várias vezes e o mundo é pequeno. É engraçado porque uma vez ela bateu, estava morando em Brasília, precisou fazer uma radioterapia
e entra no hospital, no Sírio-Libanês, se eu não me engano, de lá, e o radioterapeuta era um amigo meu de residência. E aí ela bate e fala, Jefferson, você não acredita, o Luiz é teu amigo. Eu falei, cara, que legal. Então, assim, ela continuou o tratamento dela, tudo direitinho, mas tudo aquilo que a gente sabe de dor de cabeça, de náuseas, vômitos, aumento da pressão no cérebro por causa de metástases, e infelizmente ela veio a falecer. Então, para mim é interessante eu falar fico sobre impressionado com um ser humano como esse, né? Ela morreu irradiando luz, né? Exatamente. É isso que é interessante. Exatamente. Ela, no meio do problema dela, ela teve um propósito. E esse propósito Uhum. dela foi exatamente divulgar para outras pessoas, para que essas pessoas se protegerem de não chegarem no lugar que ela chegou, né? Então, isso... E o que a Incrível. Aline citou da Angelina Jolie, em 2013, né, foi a situação dela. A Angelina mudou a história da mastologia, né? Uhum. Porque ela foi fazer o teste genético, né? Por conta da mãe e da avó que tinham tido câncer de mama. E aí ela divulgou esse teste genético que, na verdade, já existia, mas as pessoas não sabiam quem que devia fazer, não sabiam nada. E aí começaram a procurar quem tinha alguém na família, né? Aumentou as idas aos consultórios de mastologia por conta da história da Angelina Jolie, né? Que, na verdade, como a Aline disse, a porcentagem é mais baixa, mas quando a gente tem alguém na família, o ideal é que se procure mesmo o médico para saber a necessidade de fazer algum exame, ou genético, ou se tem que fazer a prevenção antes da época que a gente recomenda, né, normalmente. E para quem não sabe, existe essa especialidade, né? O oncogeneticista. Exatamente. Sim. Que Aqui em Manaus a gente tem uma, né? A Soninha. Doutora Tem Tem a Sônia. doutora Som. Ótima, doutora super Vânia receptiva, também. Vânia. A Vânia também, eu não É. conheço a Prazeres. Vânia. Conheço a- E uma coisa que é interessante em relação a esses fatores de risco, que a pessoa acaba esquecendo de lembrar. Você sabia que tem câncer de mama em homem também? Eu estava falando com a Aline antes do podcast, que eu tive a oportunidade de entrar em algumas cirurgias de câncer de mama masculino. A porcentagem é muito pequena, mas existe também a possibilidade de ter homem com câncer de mama. Então, Mas ele vai estar mais ligado à ginecomastia? Aquele Não. homem que de A repente era mais ginecomastia- obeso, tinha um pouquinho mais de glândula mamária. não seria exatamente ginecomastia. Ginecomastia Aham. é um processo em que ocorre um desequilíbrio entre a produção hormonal, levando a um quadro completamente benigno de aumento de tecido mamário na região por trás da areola. O câncer de mama não, ele está ligado algumas vezes a síndromes genéticas, né? Então, por exemplo, tem uma síndrome chamada Klinefelter, que ela pode estar ligada a mutações do gene BRCA2, que na verdade é um gene de proteção, uma mutação dele que provoca o câncer, Aham. entendeu? E falta de cuidado, o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, essa aí acaba sendo também um fator de risco que pode levar também no futuro o homem a evoluir com câncer de mama. Uhum. É uma situação rara, mas se você tem uma mulher e você pergunta, teve câncer de mama em homem na sua família? Sim, meu pai teve um câncer de mama. E essa paciente é uma paciente que também traz risco, ainda mais se também for homem que tiver histórico familiar, pai com câncer de mama. Sabe quem teve? Ah, De uma famosa? Pai Ah. de uma famosa? Pai Não. da Beyoncé. foi? Foi. Uhum. E ele Câncer divulgou de mama. depois do tratamento, Sim, né? sim. Você soube? Ele fez o tratamento todo, né? Ficou com medo de divulgar e depois, foi ano passado, o ano retrasado, não me lembro, foi durante a pandemia, que ele divulgou que ele teve câncer de mama. E eu posso lhe dizer um dado ruim, o homem com câncer de mama, as coisas são às vezes mais complicadas, porque ele não tem o tecido mamário para a doença se enraizar pelo tecido mamário. Ele tem a glândula mamária muito pequenininha, o músculo e logo a região axilar, onde ele manda logo metástase. E às vezes o homem ele fica com vergonha. Sim. Ele fica intimidado de procurar um médico mastologista, porque ele tem aquele nódulo, apareceu uma alteração, e quando você menos espera a doença, ela tem uma chance maior de enraizamento. E Então, às vezes falta de informação falta de também, informação, né? é. Tem gente que não sabe que existe então câncer você é de mama homem, em apareceu um nódulo, vá também para consulta com o mastologista, não fica só essa... Vai chegar exatamente isso, né, Aline? Eu acho que o homem vai ter a dificuldade por não ter informação, porque a grande maioria da população, e até, vamos lá, até amigos nossos médicos, se você perguntar, vai achar que não vai ter. Exatamente. 1% dos casos de câncer de mama são em São homens. Em homens. São em homens, né? Mas não estão relacionados à ginecomastia, como você Sim, mas é por isso que eu falou. É bom, é perguntei, interessante. Muito caso de ginecomastia no consultório, às vezes estão ligados a medicamentos e tudo mais, ou então esse distúrbio, esse desequilíbrio, que acontece em 3 fases da vida. Quando é bebezinho, adolescência, quando está chegando, tem mais hormônio, e na senectude, quando a pessoa está com mais idade, né? Tati, eu queria perguntar para você, amamentar é um fator que ajuda, protege o câncer de mama? Sim, é um fator protetor que a gente fala. Então, assim, para a gente entender por que a amamentação protege, eu vou explicar mais ou menos o que é. Nós somos mamíferos, né? E a mama, ela é nosso órgão de alimentação do filhote, né? Ela só serve para produzir leite e amamentar nosso filhote. Sim. Então, o que acontece? A nossa mama, ela tem fases de desenvolvimento, né? E ela antes, quando a gente é criancinha, não está desenvolvida, a gente entra na puberdade, né? Ela começa a desenvolver e aí ela fica num estágio parada ali. Quando a gente engravida, ela
continua desenvolvendo para poder fazer essa produção de leite. E quando amamenta, é quando ela completa o desenvolvimento. Então, você imagina, completou o desenvolvimento, aquelas células ali, elas estão altamente especializadas, né? Elas são células feitas para produzir leite. Quando eu não amamento, eu fico naquele stand-by, esperando aquela célula para desenvolver. Ela fica tentando, esperando aquele momento. Opa, eu quero continuar a desenvolver. Então, o que acontece? Mais chance daquela célula que está paradinha ali querendo reproduzir, acontecer um defeito, uma mutação, e ela desenvolver um câncer. É essa a proteção da amamentação. Não quer dizer que toda mulher que amamente, né, não vai ter câncer de mama, e não quer dizer também que quem não amamente vai ter câncer de mama sempre. Entendi. Mas ela protege exatamente por isso, porque ela faz a mama desenvolver completamente, né? Ela consegue chegar no mais alto grau dela de especialização, que é a função dela, né? Ela, quando não amamenta, ela não faz a função dela completa. Né? Então, o câncer, ele se aproveita disso, né? Ele é uma reprodução desregulada da célula, né? A célula se multiplica de uma forma errada, né? Por um defeito, e quando a mulher não amamenta, acontece isso. E aí, o que acontece? Eu amamentei 7 anos, né? Então, eu sou bem... Segura de que a chance vai ser baixa. Eu tô me preparando ainda, tá? Mas não foi 7 anos seguidos, tá, gente? Eu amamentei uma 3 anos e a outra 4. Mas o que acontece? Aí, às vezes, a gente ouve muito em consultório hoje, né? Com a vida moderna, né? A mulherada não quer amamentar porque... né, trabalha, né, ou às vezes acha que a mama vai cair, né, por conta da amamentação, e uso cai de mesmo, prótese. Tati? Não necessariamente é constitucional, né? A gente sabe que o colágeno diminui com a idade, né? Tudo vai cair, na verdade. Nossa pele vai mudar, né? Tudo. Parece então, que só assim, a gengiva, né? Que não... Exatamente. Então, Aprendi assim, isso. Aline, não tem... É muito de tecido constitucional da pessoa, né? Dizer que uma flacidez é por conta da amamentação. Tem mulheres que não amamentam e que têm a mama flácida, né? Olha, Então, assim, toda vez que falam sobre mama estética, eu respeito, até porque nós somos homens, nós não amamentamos. Mas eu acho que assim, eu imagino nos meus 2 filhos o prazer que é a ocitocina que vai ser liberada e a conexão que você tem com o seu filho. Cara, Deus fez tudo perfeito. Jefferson, amamentar é um ato de amor, né? Então. É o alimento ideal para uma criança, né? O leite, na verdade, você já veio aqui com o Dr. Abinader, né? Sim, então, sim. Ele sabe que a gente só pode usar leite. Ele fala, né? Que fala. o leite é só quando a gente é filhote, né? É um vínculo materno que cria ali, né? Existe uma conexão. Aí a gente tem estudos comprovando isso, que as crianças que são amamentadas, né? No peito da mãe, elas têm um outro vínculo, né, com a mãe. Então, assim, e fora que é fisiológico, ajuda a regressão do útero após o parto, né, diminui a chance de hemorragia, fora essa proteção que é um adendo, né? E para a né? própria criança. Algumas doenças são protegidas pelo fato de elas terem sido amamentadas com leite materno. Né? O leite materno, ele tem vacina, ele tem antibiótico naturalmente, ele tem alimento, ele é tudo. Aí o pessoal faz o quê? Tira e dá o leite de latinha. Ou ele protege as doenças que o Agnaldo está falando, são as doenças de vias aéreas, diarreias, né? As crianças amamentadas, elas têm. No nosso caso, por exemplo, a nossa primeira filha foi prematura, né? Ela nasceu com 7 meses. Exato. Então, assim, ela amamentou, ela mamou 3 anos, a nossa primeira filha. E, assim, era difícil ela adoecer. Uma criança que era uma criança Mais que saudável, exigia né? cuidados, né? Ela pesou 1,8 kg. E, assim, desde que saiu do hospital amamentando... E nunca adoeceu gravemente, porque eu consegui manter essa amamentação por muito tempo. Exato. Aline, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os ciclos menstruais. Quem começa ali muito cedo a menstruar e de repente para mais tarde, qual a ligação dos hormônios que a gente vai ter com o câncer de mama especificamente? Continuar falando, né, Dr. Jefferson, então, de fatores de risco para câncer de mama. A gente sabe que a menarca precoce, ou seja, a menstruação precoce, né, e a menopausa tardia, né, ou seja, pacientes que entram na menopausa numa fase da idade mais avançada, elas podem ter um aumento maior do risco de câncer de mama. Por quê? Qual que é o racional? É pelo aumento da exposição ao hormônio feminino, ao estrógeno. Né? Então, tem estudos que já comprovam que ter uma exposição prolongada por mais tempo na vida aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, é justamente por isso. Se a adolescente tem uma menstruação muito cedo na vida e uma menopausa muito tarde na vida, ela tem um tempo maior de exposição aos hormônios, né? E isso aumenta o risco
de câncer de mama. Eu vou deixar uma pergunta em aberto para vocês, porque eu ouvi isso do nosso amigo até Stefano sobre endometriose. Hoje em dia as mulheres estão começando a menstruar mais cedo, muito por causa de alimentação. Sim. Então a gente vê as meninas tendo a menstruação mais cedo. E tendo menos filho e amamentando menos. Assim, Usando às mais vezes anticoncepcional. anticoncepcional. Vocês acham que tudo isso aqui está causando esse boom que a gente está tendo de câncer de mama? Inclusive em pacientes mais jovens, pode ter alguma relação sim. E Jefferson. Aguinaldo, conta para o Jefferson aí aquela relação que elas acham que quando a gente menstrua cedo, a gente vai parar mais cedo. Né? Na que verdade, não existe isso não existe. São coisas que são, como eu te falo, são fatores que não são modificáveis. Você não tem como modificar a idade que uma mulher vai parar de menstruar. Geralmente, essas menstruações que terminam após os 55 anos significam dizer que eu tenho uma maior ação hormonal naquela mama. E isso aumenta o risco. E elas acham assim, eu menstruei com 9 anos, eu vou parar mais cedo. Então, eu menstruei tarde, eu vou parar mais tarde. Não tem relação, gente. Não dá pra gente saber, né? Nem quando vai ficar, nem quando vai parar, né? E eu queria perguntar para ti, já que a gente falando sobre fatores modificáveis, a gente sabe que tem um peso muito grande e a gente está fazendo, a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Obesidade e sedentarismo. Você pode falar sobre a ligação? Eu sabia que você ia me perguntar sobre isso. Eu sabia. Isso, agora que vem a história, que acaba confundindo a minha história com a história do Jefferson mesmo. A obesidade, ela é um fator de risco, sim, para câncer de mama, justamente pela questão hormonal. Quando a paciente, ela é gordinha, ela começa, através de uma produção enzimática, a produzir uma enzima chamada aromatase, e ela aumenta a quantidade de estrogênio que é produzido pela própria gordura da barriga. E isso pode ter uma ação maior na mama, provocando câncer, né? Então, a prática de atividade física de pelo menos 150 minutos por semana, 2, 3 horinhas que você faça isso intercalado, já acaba trazendo uma proteção importante. Tem trabalhos que mostram, inclusive, a redução do câncer de mama em mulheres que já tiveram câncer de mama, a redução de aparecer doença novamente, só porque elas mudaram o estilo de vida depois que tiveram câncer de mama. Então, a gente não tem que parar nunca. Minha história com o Jefferson é essa: a gente tem uma amizade de peso, né? Somos amigos há muitos anos, e há muitos anos atrás, cara, bora começar a perder peso, bora. E a gente ia na ponte andar de bicicleta, eu e o Jefferson, e a gente ficava batendo na ponte ali, indo e voltando, fazia 5 km, chegava, bicho, hoje a gente arrasou, pedalando 10 km, 5 km ali, hoje a gente foi fera, né? E aí o tempo foi passando e a coisa foi ficando mais séria, tão séria que hoje o Jefferson, ele tá no triatlon, né? E a gente acabou montando um grupo de ciclismo, vários médicos acabaram se associando a esse grupo, se chama NFS Team, queria até mandar um abraço pro grupo, tô um pouquinho afastado, mas volto já já. E todo mundo acabou perdendo peso, e hoje a gente tem uma série de médicos, atletas, que estão fazendo atividade física, que não só em relação ao câncer de mama, obesidade, ela também pode provocar outros fatores, né? Hipertensão, diabetes e até alguns cânceres também no homem. Então, fazer atividade física, gente, é fundamental para que você se proteja contra essa doença, os hábitos de vida, aquilo que você come, né? O que você come é bula. A gente não lê a bula do remédio que a gente está comendo quando a gente vai comprar no supermercado, né? Parou de ver? Ali atrás, às vezes, tem tantas substâncias que podem estimular a obesidade, câncer de mama, né? É interessante falar que a gente saiu... Eu tava com 120, você tava com quanto, Gui? 118. 118. Então, assim, por isso que é uma amizade de peso. E a gente sempre teve esse fator de... Quando um tá emagrecendo, puxa o outro. Muito de ligar e falar assim, poxa, quando era eu... Aí ele ligava, Jefferson, vamos hoje? Não dá. E no outro dia, terceiro dia, ele falou, gordinho, e aí, gordinho? Qual é a desculpa de hoje? Não, tá bom, a gente vai hoje. Mas é interessante porque é difícil, quando a gente vai falar sobre obesidade, a gente sabe das dificuldades que começam primeiro sobre alimentação. Então, quem vem já de uma família onde desde pequeno você tem uma má alimentação, é muito complicado, porque se você não tem um pensamento e não come saudável quando é mais novo, quando você chega mais velho, você vai ter uma dificuldade dessa modificação. E também sobre exercício físico. Você ter alguém que seja referência na sua casa, que você veja. Hoje em dia, os nossos filhos estão acostumados... meus filhos vão dormir e falam, papai, amanhã você vai correr ou vai pedalar? Eu falo, não, papai e amanhã vai pedalar. Então, assim, é interessante porque eles estão acostumados a todo dia de manhã ver o pai todo suado, acordando. A minha Juju fala assim, não, pai, não vem não, todo suado. Mas é o costume deles. Então, assim, acaba que os meus dois fazem exercício físico todo dia.
Um joga bola todo dia e depois faz natação, o Vini. A Juju tá fazendo ginástica artística, graças a Deus, se Deus quiser, vai ser a grande ginasta, ela já tá se dedicando, vai Amém. competir, Ótimo. né? Futuro do Brasil. Mas é isso daí. E falar de exercício físico, eu queria, olha, eu achava que triatlon tava ótimo. Mas eu já vi a Aline fazendo de um tudo, Aline. Você pode falar. Além do teu futebol de segunda-feira, eu já vi ela fazendo de tudo. Acho que trekking, eu já vi tu fazendo de um tudo. O que você já fez na vida? Me conta aí. Trek ainda não, viu? Mas né, eu tenho uma rotina, assim. Na verdade, eu comecei a ter uma rotina de atividade física mais regular quando eu voltei para Manaus ano passado, né? Tem 1 ano e meio, mais ou menos. Até então, né, vida de residência, especialização e trabalho em São Paulo não me permitiam ter toda essa rotina que eu tenho hoje, né? É claro que se a gente consegue se organizar, se a gente consegue, né, montar todo o nosso cronograma, dá para fazer. Mas eu confesso que eu não fazia antes disso. Mas de 1 ano para cá, eu defini, quando eu voltar para Manaus, eu vou ter minha rotina. Então, eu faço musculação de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 da manhã. A segunda noite eu faço futebol, 2 horas, de 7 da noite às 9 da noite. E durante o resto da semana eu jogo beach tênis. Aí alguns dias não tem nada fixo. E além disso, ainda virei pescadora. Olha. Eu vi outro dia, cara, você pescando. Desde ano passado pra cá, então... Não, e é maravilhoso porque a gente tem, assim, a gente tem que experimentar. Eu acho que eu e o Aguinaldo, a gente começou muito disso, né? O Aguinaldo me fez comprar uma bicicleta meio que na pressão, entendeu? Não tinha nem dinheiro. Ele falou, eu te empresto. Ele me emprestou, lembra disso? Você me emprestou dinheiro para comprar uma bicicleta. E aí a gente começou a paixão. E a gente experimentou várias coisas e eu sou grato pro Aguinaldo até hoje, porque foi ele quem me tirou da zona de conforto, pagou, literalmente, financeiramente, depois eu parcelei com ele e paguei direitinho. Eu acho que não tô devendo nada até hoje. Sei não, eu vou dar uma conferida. Né? Mas eu acho que o grande exemplo que a gente acaba dando, eu acho que os 4 que estão aqui, é porque como é que a gente pode cobrar do paciente, como é que a gente pode falar de uma coisa se a gente não tem, né? Tu imagina, pra ti ele pagou e pra mim, que ele me deu primeiro a sapatilha da bicicleta. Presente de antes me dar Natal. a bike. Que ele disse Ele que vai deu mais pedalar. barato, né? Ele me deu a sapatilha e aí ele disse assim, aí eu falei assim, nossa, mas não tem nem bike ainda. Ele, não, vou dar a bike. Deu a bike. E aí assim vai. Ô Tati, a preconizado, Sociedade Brasileira de Mastologia, com que idade a mulher tem que começar a fazer o seu exame e qual o exame de escolha para a mulherada para fazer o rastreio do câncer de mama? Então, assim, para a gente entender, né, o rastreio, né, que essa palavra a gente fala muito, né, rastreio, rastreamento, né, o que é isso, né? Então, rastrear uma doença é a gente procurar essa doença quando ela ainda não apresenta sinais nem sintomas numa determinada população. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, faça mamografia anualmente, que é o exame que comprovadamente, como o Aguinaldo falou, reduziu em 30% a mortalidade do câncer de mama. Por quê? Porque ela consegue achar lesões desse tamanho, 3 milímetros, que a gente não consegue sentir, nem nós, palpando, médico, nem a paciente. Então, assim, quando eu acho uma lesão de 3 milímetros, né, que pode ser um câncer, a chance de cura é quase 100%, né, Aline? Exatamente. Então, assim, é fantástico, né? Aí, essas mulheres são mulheres que não têm fatores de risco, né? As mulheres que têm fatores de risco, elas devem procurar um médico mastologista para saber se ela pode ou deve fazer a mamografia antes dos 40 anos, porque pode ser feita também em alguns casos. Isso que eu ia te perguntar até, quando você, menos de 40 anos, porque a gente vai falar sobre densidade. A densidade da mama de uma menina de 16, 18 anos, ela é diferente de uma paciente, de uma mulher de 40 anos. Exatamente. Aí entra a questão da ultrassonografia, né? Porque às vezes o que acontece? A mulher, ela chega pra gente e diz assim, doutora, não vou fazer a mamografia porque dói, né? Vou fazer uma ultrassom. Então, fiz só ultrassom, doutora. Ultrassonografia não é exame de rastreio. Ela não consegue ver o que a mamografia vê. Entendeu? A mamografia é um raio-x, né? A ultrassom é outro método de imagem, de qualidade de imagem. Ela consegue diferenciar algumas coisas que a mamografia não faz, mas ela não consegue detectar lesões que a mamografia detecta cedo. Então, assim, ultrassom não substitui mamografia. Esse é um ponto importante. Agora, nas pacientes jovens que têm a mama densa, a ultrassonografia é um bom exame, quando a gente não tem... Primeiro porque, se a gente pega uma menina de 20 anos com um nódulo, você não vai desconfiar de cara de câncer.
entendeu? Sim. A mamografia não vai servir para ela pela densidade da mama. O que é a densidade? Aquela mama ela é muito ainda jovem. Tem muita ação hormonal. Então, quando eu faço um raio-x daquela mama, que seria a mamografia, fica tudo branco. Eu não consigo ver nada. E quando uma lesão de câncer, uma lesão sugestiva de câncer aparece na mamografia, ela fica branca também. Então eu não vou ver. Você perde esse parâmetro. A ultrassom vai me mostrar se ela tem um nódulo que é suspeito ou não, né? E daí, se a gente achar que precisa de algum outro exame complementar, a gente pode partir para uma ressonância magnética ou mesmo para mamografia. Mas eu tenho, nesses casos, fazer ultrassom. Mas para as mulheres mais velhas, que essa densidade começa a diminuir por conta da diminuição da ação hormonal que a gente falou, né? O que acontece? A mulher, ela, desde a primeira menstruação até a menopausa, ela tem muita variação hormonal. Mas quando a gente passa dos 35, esses hormônios começam a diminuir consideravelmente. E essa mama começa a ficar menos densa. Entendi. E aí que a mamografia entra como um exame melhor, porque a mama menos densa vai ficando, o raio-x fica mais preto. Então, qualquer coisa que apareça mais branca, que seriam as lesões, a gente consegue ver. Aline, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma mito ou verdade que eu ouço muito dos pacientes. A paciente fez o ultrassom, fez a mamografia, a Tati já deu o diagnóstico, o Aguinaldo, olha, realmente tem uma lesão, tem um nódulo, a gente vai precisar funcionar. E existe sempre a história do pessoal de que, poxa, olha, melhor não biopsiar, porque olha, fulana, quando fez a biópsia, espalhou para o corpo todo. Mito ou verdade? Explica aí se você tem uma noção de por que essa história toda. Doutor Jefferson, assim, existe essa história mesmo, né? Inclusive, pacientes deixam de ser diagnosticados porque a vizinha contou essa história, né? Não pode mexer porque senão pode espalhar a doença. Isso é um mito, né? Se a gente tem uma suspeita baseada em toda essa aula que a gente acabou de ter aqui com a doutora Tati e o Aguinaldo, a gente tem que ir atrás. E não existe essa história de que vai biopsiar a lesão da mama e vai espalhar a doença para o corpo inteiro. Não tem isso, tá? A gente tem que biopsiar. A biopsia é totalmente segura para paciente, né, com quase nada de complicação. É claro que qualquer procedimento invasivo pode ter algum risco de complicação, mas esse risco é extremamente baixo, né? Então, se a gente tem uma suspeita, a gente tem que biopsiar. Podem tirar isso da cabeça de vocês. A gente tem que ir atrás. É mito. Eu vou até tirar, já adiantar um pouquinho a dúvida que algumas mulheres têm. Doutor Aguinaldo, e a paciente que usa prótese mamária, ela tem que fazer o rastreio através de ressonância magnética, de ultrassom? Não. A mamografia continua sendo o exame de rastreio para câncer de mama com mulheres que usam prótese de silicone, porque a prótese, geralmente, ela fica atrás da mama. Então, você faz uma manobra, afasta o tecido mamário da prótese e faz o raio-x da mama do mesmo jeito. Pode ser um pouquinho mais incômodo, mas esse incômodo que você tem em um ano que você faz o exame, uma única vez, ele é muito, muito menor do que você ter um diagnóstico de câncer de mama, em que você vai ficar com medo, vai precisar de uma cirurgia, um tratamento, e isso é tudo muito mais complicado. Eu estava pensando sobre esse caso, até quando eu te perguntei, porque eu já parei para pensar muito sobre essa história. E eu imagino muito, e vocês me dizem se vocês concordam ou não, porque antigamente a gente pegava, durante toda a faculdade e depois da residência dentro da Fundação SECOM, você vai pegar mamas muito grandes, um câncer muito avançado. E na realidade, quando fazia biópsia, não é que espalhava, já estava espalhado, já era muito avançado o câncer. Exato. E aí, na realidade, era o momento que ela descobria. E aí é que ela começa a associar tudo à doença, né? Eu sempre falo para meus pacientes assim, Jefferson, eu costumo brincar até com elas, eu falo assim, olha, quando tem um diagnóstico, né, da doença, eu falo assim, é igual gravidez, né? Tu vai ouvir a sogra falando, não sei o que falando, né? Vai todo mundo dar pitaco. A mesma coisa no câncer. Quando você tem um diagnóstico dessa doença, as pessoas vão chegar para falar um monte de coisa para você. E é do ser humano, né? Às vezes, o ser humano não tem aquela mania de chegar e falar coisas boas sempre, né? Ele prefere falar aquele caso da fulana que fez, que ele tinha um nódulo igual ao teu, e aconteceu isso, né? Então, ela vai ouvir histórias, né? Da vizinha, da amiga, da prima, e aí elas ficam com isso, né? Ela não sabia que tinha doença, diagnosticou, e aí qualquer coisa que apareça, ela acha que a biópsia piorou, porque ela fez aquele procedimento. O que pode acontecer um pouquinho, né, Tati? Acho que vocês que têm maior vivência, fica um pouquinho de edema, arroxado, né? Sim, mas é porque a biópsia, ela é feita com uma fica agulha. Fica um pouquinho inflamado e pode aumentar um pouquinho o volume. A biópsia é mais comum, né, Aguinaldo, que a gente pede, que é a biópsia por agulha grossa, ou core biopsy, né?
Ela é com uma agulha que vai lá, você tem um tumor aqui, ela tira pedacinhos daquele tumor para ser avaliado, para poder dar o diagnóstico, né? E aí, esse vai e vem da agulha, às vezes faz um hematomazinho, fica roxo, né? Mas isso é uma coisa passageira ali. Até sair o resultado a já chance de câncer é absolutamente nada você fazer isso, entendeu? É como se fosse assim, um nódulo é uma pizza e eu tô tirando a fatia da pizza, entendeu? E de acordo com o resultado dessa fatia, eu posso precisar tirar a pizza inteira ou somente acompanhá-la. Exato. Essa é a situação. Então, o diagnóstico do câncer de mama e o acompanhamento dos pacientes, ele se baseia num triângulo. É o exame físico feito pelo médico, o exame de imagem que você vai pedir e, se for indicado, você fazer a biópsia. E a partir daí que você vai instituir um tratamento. Vamos lá, eu estava com muita intimidade. Doutor Aguinaldo. O que a gente faz de tratamento? Qual é a base do tratamento do câncer de mama? Então, o paciente chega com diagnóstico de câncer de mama, a gente espera sempre, na maioria das vezes, que a gente diagnostique essa doença muito cedo, e dependendo do tipo biológico do tumor, você pode começar com tratamento, que acho que a linha pode adiantar que seria pela quimioterapia, ou a gente pode partir já imediatamente para a cirurgia, que a gente chama no termo médico cirurgia upfront. Você já pode começar pelo tratamento cirúrgico, né? E o que a gente tem observado é que cada vez mais com a evolução da medicina e com o uso dos quimioterápicos, é que a gente está tendendo cada vez mais a ter cirurgias em que conservam a estética da mulher. Então, o objetivo da gente não é mais tirar a mama, como acontecia no século passado, a mastectomia, às vezes é necessário, mas hoje em dia a gente está tendo uma tendência cada vez maior por conta do advento, da descoberta da doença cedo e do uso de medicamentos que ajudam a regredir essa doença para você tender a cirurgias conservadoras de mama, a você ter esse resultado estético bom na paciente e ao mesmo tempo ser uma doença que tem tratamento. Na verdade, daqui a pouco nós cirurgiões não vamos trabalhar mais. Eu já imaginei que fazer um curso, já falei para o Gui, faz um curso de ultrassom, de corebiópsia, porque você vai ficar... Porque o pessoal da oncologia está trabalhando para isso, para que a gente não opere mais a mama, né? Imagina. Eles nunca vão deixar de trabalhar com a gente. Aline, quando a gente vai falar sobre quimioterapia, que é o carro-chefe hoje em dia para o câncer de mama, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas, até a gente já passou muito isso, de conseguiram agora, descobriram a cura do câncer. Poxa, mas cada câncer é diferente, cada câncer vai ter um tratamento diferente. A quimioterapia você tem várias armas. Você pode explicar um pouquinho sobre a quimioterapia? E exatamente, eu acho que o mais importante é você falar para as pessoas as possibilidades que a gente tem, né, os tipos de câncer que a gente tem e a variação que a gente vai ter para cada um. Isso é muito importante. Até a gente começando, então, agora a falar um pouquinho de tratamento, né? O que o doutor Aguinaldo já falou um pouquinho. Hoje, a gente começa a falar de tratamento com quimioterapia, que a gente chama de tratamento sistêmico, dependendo do subtipo de câncer de mama, até a partir de 0,5 centímetro, 5 milímetros. Né? A partir daí, a gente já começa a discutir a possibilidade de fazer tratamento que envolva a quimioterapia. Né? Isso é um ponto muito importante. Né? Então, trabalhar em conjunto o oncologista e o mastologista hoje, 2022, é fundamental para a gente ter os melhores resultados para o paciente. A quimioterapia, né, é sempre uma palavra que impacta muito os pacientes. Né? É natural que qualquer um que ouça falar de quimioterapia tenha um medo muito grande. E tem racional para ter esse medo. Antigamente, a quimioterapia era uma quimioterapia que não existiam outras drogas que pudessem controlar os efeitos colaterais. Além de muitos tratamentos terem evoluído na oncologia, né, hoje a gente tem vários tratamentos com pouquíssimos efeitos colaterais. Hoje, além disso, a gente tem outros medicamentos que minimizam os efeitos colaterais da quimioterapia. E quando a gente fala de câncer de mama, antigamente era uma doença só. Hoje, em 2022, são várias doenças. E para cada tipo de câncer de mama, a gente tem um tratamento diferenciado. Né? É muito comum as pacientes falarem da quimio vermelha e da quimio branca. Isso. É o que mais elas conhecem. Né? Hoje a gente usa muito ainda a quimio vermelha e a quimio branca. Os pacientes já ouviu falar, né? Porque quando eu passava, quando o paciente da cabeça e pescoço que eu falava, vai para quimioterapia, mas doutor é da vermelha? Eu falei, mas que vermelha? Aí é que eles iam me contar a história exatamente sobre os cânceres de mama, os pacientes que estavam no câncer de mama. A quimio vermelha nada mais é do que uma classe de medicamentos que a gente chama de antraciclinas. Né? Então, as antraciclínicas, elas têm esse aspecto vermelho mesmo. Né?
Mas hoje, nem toda paciente com câncer de mama que tem indicação de fazer quimioterapia vai receber a quimioterapia vermelha, tá? Então, depende de cada subtipo de câncer de mama, né? Hoje, qualquer um que coloque no Google, a gente já tem essas informações, né? Claro que o Google não é a melhor ferramenta de busca. Não Por mesmo. favor, pergunte para o seu médico, não vá procurar no Google, né? Mas hoje a gente tem muita informação difundida, né? A rede social, aqui a gente pode entrar em certas controvérsias, né? Mas muitas coisas ajudaram também a difundir mais ainda as informações de qualidade. Mas a gente tem que lembrar, né? Câncer de mama, as principais. Tem aquele câncer de mama que tem a expressão daquela proteína chamada HER2. Tem o câncer de mama, que é o mais comum ainda, que é aquelas que expressam receptores hormonais. E tem aquele câncer de mama também que não tem nenhuma expressão de nenhuma dessas proteínas, que a gente chama de triplo negativo. Então, a depender desses subtipos de câncer de mama, tem um tratamento diferente. Nem todo mundo vai tomar quimio vermelho. Tati, quando a gente vai falar sobre... Doutora Tati, tá? Doutora Tatiana Nossa, tá muito informado. Valoar. Ele fala para Aguinaldo, doutor Aguinaldo, eu tô só te Você sabe que eu me observando. toquei, que eu falei Gui, o pessoal um pouquinho tá assistindo em casa, um pouquinho de intimidade. Falando, doutora E Aguinaldo, Barroso. agora tá bom, doutora Tatiana. Quando você vai falar sobre tratamento, qual a importância da família num momento desse? É fundamental, né? Você tá com a família, né? Hoje, quando a gente dá o diagnóstico de câncer de mama, geralmente as pacientes choram, né? E geralmente cai para nós mastologistas dar esse diagnóstico, né? A equipe multidisciplinar, ela entra depois do diagnóstico, né? Que a paciente passou com a gente. E a gente observa casos muito bacanas e casos muito tristes, né? Primeira coisa é o marido, né? Quando a paciente é casada, né, Jefferson? Ele é o apoio fundamental, né? É uma paciente que está numa situação de uma doença grave, que o câncer de mama é uma doença grave, né? Apesar de hoje a gente saber que tem cura. E aí aquele marido se importa porque ela vai tirar uma mama, é muito difícil, né? Para ela assimilar isso, a doença, o tratamento, né? Então, o Aguinaldo, até mais do que eu, que ele é homem, né? Então, ele conversa muito com os maridos, ele fala assim, sua mulher é mais que uma mama, né? Muito mais que uma mama. E aí vem, quando tem filho pequeno, elas se preocupam, como é que eu vou ficar viva quanto tempo, né? Isso a gente não tem como mudar para paciente, né? Os pensamentos que vêm, né? Então, assim, o que é importante é que os familiares, na verdade, eu digo que quando uma mulher adoece de câncer de mama, a família toda adoece com ela, né? Isso é muito difícil, porque às vezes a gente precisa do acompanhamento psicológico para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai, porque é uma doença que vai afetar todo mundo. Ele vai ver aquela mulher perdendo o cabelo, né, por conta da quimioterapia, vai ver aquela mulher fraca ou perdendo a mama mesmo, que às vezes acontece, da gente fazer uma cirurgia mais radical. E isso afeta todo mundo. Mas o que é importante aqui é uma fase, né? A diferença do câncer para uma doença infecciosa, por exemplo, é que a gente, numa doença infecciosa, a gente usa um antibiótico 7 dias e tratou. Né? O câncer, o tratamento é longo. Então, isso desgasta a família, né? De um modo geral. Então, por isso que é importante também esse acompanhamento multidisciplinar que a gente tem. A gente tem nós, mastologistas, oncologista, o psicólogo, nutricionista, assistente social, porque a mulher vai precisar desse apoio todo. E a família é o principal, né? Que ela vai estar junto. Eu queria até pegar um pouquinho desse gancho aí da Tatiana e falar um pouquinho mais sobre o marido e matrimônio. Quando a gente está lá na igreja, que você está diante do padre, colocando diante da sociedade, na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na doença, começa o casamento. A partir daí, né? E serão todos felizes para sempre. Mas o feliz para sempre nem sempre acontece. No casamento, eu costumo dizer que ele tem a primavera, o verão, o outono, o inverno. E esse inverno, meu amigo Jefferson, ele resiste quando naquelas árvores estão sem folhas, todas sequinhas, você tem raízes extremamente fortes para você aguentar as tempestades da vida. Então, um marido, quando eu sento e converso, digo, olha, eu quero que você acompanhe a sua esposa em todas as consultas, porque eu sei que se um dia você precisar também, a sua esposa vai estar do seu lado. Porque depois desse inverno, pode vir uma primavera. Esse é o pensamento. Não, e você fala isso, Gui, eu lembro... Todos vocês sabem, não sei se a Aline sabe, que a minha esposa teve câncer, teve uma recidiva de câncer no ano passado. E assim,
até no momento mais difícil, depois da segunda cirurgia dela, ela ficou com traqueostomia. Parece coisa de filme, né? Eu cirurgião de cabeça e pescoço, minha esposa traqueostomizada. E até nessa beleza, sabe? Até de brincar, dizendo que ela estava bonita, que ela estava sensual, Sim. mesmo com a traqueostomia. Porque quando a gente casa é isso. O padre fala pra gente que a gente casa para fazer o outro feliz. Isso. E é isso. E a vida é essa, nossa. Então, assim, a gente ter filhos, a gente vai ter briga, todo casal tem briga, todo casal tem momentos difíceis. Mas, assim, eu acho que você amar a pessoa é isso. Nesse momento de doença, de você estar do lado e dizer assim, cara, não se preocupe. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Exatamente. Então, assim, o recado que eu quero deixar aí. Pode chorar nesse podcast? Tá permitido. É exatamente esse, né, gente? É muito emocionante pra gente, médico. Você imagina, dar um diagnóstico de câncer é muito difícil, né? Por exemplo, eu pego pacientes da minha idade, mais nova que eu, né? E eu tenho que falar para ela que ela tá com uma doença dessa é muito difícil. Então, o apoio de quem é companheiro dessa paciente é fundamental. Então, você que tem uma paciente, que tem alguém com câncer de mama na família, se lembre sempre que você vai fazer diferença nesse tratamento, né, dela, nessa evolução da doença, em tudo que ela está passando. Exato. Aline, ainda no tratamento, quando você está na quimioterapia, que a gente vai ter lá a preocupação da queda de cabelo, de enjoo, dos efeitos adversos. Unha. Né? O que você preconiza para esse teu paciente? Assim, qual é a equipe multidisciplinar que você trabalha em 2 locais? O que você tem para ajudar nesse momento que é tão difícil? Como vocês falaram já, né, a importância da equipe multidisciplinar, né, e a importância não é só a importância do médico, de jeito nenhum. Uhum. A equipe multidisciplinar nas nossas equipes envolve nutricionista oncológica, que é extremamente importante, e 100% dos pacientes perguntam, não só câncer de mama, mas todo tipo de câncer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Uhum. Isso é uma pergunta frequente. Então, sempre os pacientes são encaminhados para o nutricionista oncológico. O apoio psicológico é fundamental. Toda vez que eu converso com o paciente na primeira consulta, eu sempre falo assim que o paciente não precisa estar passando por isso sozinho. Uhum. Além da família, né, que vocês já falaram que é super importante, o apoio psicológico sempre vai estar à disposição dos nossos pacientes. Isso é importante também, né? Além disso, a equipe da enfermagem, né, técnicos, enfermeiras, a parte da farmacêutica, todo mundo tem que estar em conjunto em prol do paciente. Então, a equipe da enfermagem também é fundamental. A gente costuma falar lá, eu fico mais tempo no ICM, né, no Instituto de Câncer de Manaus, a gente é uma família lá. É uma clínica um pouco menor, mas que todo mundo ali está alinhado e a gente é uma família. A gente está muito em contato ali próximo com o paciente. Então, tudo isso é fundamental, até mesmo que vocês falaram da parte do apoio familiar, é importante para a aderência do paciente ao tratamento. Uhum. Muitos pacientes, às vezes, param de tratar por não ter apoio, por não ter alguém que está ali em cima, né? Falta de estrutura familiar, né, em casa. Isso é super importante para manter o paciente ali com a gente em tratamento. Até porque, né, Aline, às vezes elas vão para a consulta com a gente sozinhas, a gente explica, parece que ela não entende. Você imagina o que está passando na cabeça dela, né, durante o tratamento. E quando então, tem um assim, familiar, facilita muito. E ela tem coisas para perguntar que ela não consegue perguntar. E eu sempre digo para elas anotarem, né? Eu digo assim, faz um caderninho que quando vier comigo pergunta. E aí, para não esquecer, porque quando elas vêm sozinhas, às vezes a gente explica uma coisa, aí quando ela volta na próxima consulta, ela diz que a gente não falou, ou que ela não lembra, né? Isso não é sei muito se... comum. É muita informação, comum, é muita principalmente coisa. uma primeira consulta. E aí, não, e a primeira cabeça, vez. imagina, a cabeça tá ali maquinando, né? Eu tô com câncer, eu tô fazendo isso, vou fazer aquilo. Aí ela não consegue assimilar as informações. Eu sempre tenho essa observação de que a partir do momento que você falou sobre a palavra câncer, a partir dali para frente esquece. Ela não vai lembrar mais nada. Você pode rezar um texto, você pode fazer o que quiser. Ela não vai ter mais capacidade, porque qualquer momento que você vai estar abrindo a boca na cabeça dela, ela vai estar começando... Eu vou achar que eu vou morrer. Né? Minha família, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar. Ainda falando nesse trâmite todo aí, Aguinaldo, o que você acha? Qual poder? E aí a gente pode falar... Eu queria falar de espiritualidade, tá? Não religião.
porque cada um vai ter uma religião, cada um vai ter uma crença, e fé é pessoal, mas assim, a espiritualidade, quanto você acha que a espiritualidade realmente vai influenciar um tratamento desse? Espiritualidade é tudo. Nós temos 2 planos. Nós temos um plano do mundo e nós temos um plano espiritual. Entendeu? E quanto mais espiritualizada for uma pessoa, quanto mais aceitação de um plano espiritual em que existe um Deus, e através de orações, inclusive tem trabalhos que mostram que aquelas pessoas que oram, elas têm melhor chance de tratamento de várias doenças, inclusive o câncer, mas tendo fé, mesmo que ela seja pequenininha, se essa fé ela for uma fé impactante, com toda certeza isso vai fazer uma diferença em relação ao mundo espiritual. Sua prima morreu de câncer de mama, tendo fé, espiritualidade com toda certeza até o final. O que você acha que aconteceu com essa pessoa quando ela atinge o plano espiritual? Ela vira um ser de luz, né, Jefferson? Pelo menos no meu pensamento, e eu acredito no pensamento da maioria das pessoas, a gente acredita que existe um Deus, e ele faz uma diferença enorme na nossa vida. Tem uma parábola de um menininho que ele pergunta para o pai, qual o tamanho de Deus? Né? E ele diz, está vendo aquele avião voando lá no céu? Aquele avião pequenininho voando, ele é grande ou pequeno? Pequeno, pai. Ele pega o filho e leva o filho no aeroporto. Aí ele mostra um avião pro filho. Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho desse avião? Ele olha, pai, esse avião é enorme. Ele é assim a Deus na sua vida. Ele é do tamanho da distância que você dá para ele. Então, quanto mais próximo de Deus, melhor você vai passar por todas as dificuldades. Não é só a dificuldade do câncer, não. Todas as dificuldades que vão vir na sua vida. Então você abrace a ele quando você tiver um diagnóstico de um câncer de mama ou qualquer outro problema, que com certeza você vai ter uma capacidade de superação muito maior do que aquelas pessoas que não têm essa espiritualidade, entendeu? Esse é meu pensamento. E a gente observa isso também no consultório, né? Os pacientes que têm qualquer fé, né? Que a gente não está falando aqui de religião, absolutamente espiritualizada. Religião, não é? Elas têm um entendimento, esse entendimento de na consulta conseguir conversar, de conseguir entender, de saber que são etapas que ela vai passar, né, durante o tratamento. É diferente de uma paciente que ela não tinha fé. É aquela história, a gente só procura fé quando está no desespero, né? Sim. E aí ela não tinha nenhuma espiritualidade e ela adoeceu e começa a se questionar por que aconteceu com ela, né? Ela começa a fazer vários questionamentos. E as pacientes que elas têm algum tipo de fé, né, que tem uma espiritualidade, elas encaram diferente a doença. E, às vezes, o resultado... tem trabalhos, né, sobre isso, que são influenciados tanto para o desenvolvimento da doença quanto para o desfecho do tratamento. Inclusive, também fases finais de vida também, né? Exatamente. Quem tem essa espiritualidade é outra visão. A gente lidar com muitos pacientes ainda que têm fase de vida, e os pacientes que têm a parte espiritual, independente de religião, é outra abordagem, eles têm outro pensamento, né? Vida além daqui. Isso. E o mais bacana de tudo, para finalizar essa ideia, é que muitas pessoas elas começam a aumentar a espiritualidade justamente depois que recebem um diagnóstico e passam por uma situação impactante na vida delas. E a partir daí elas começam a descobrir um mundo completamente diferente, muito maior, muito melhor, né? E transforma, né? Transforma. É um elemento modificador. É o que a gente está sendo aqui agora. É o elemento modificador da sociedade. A gente já bateu 1 hora, tá? Passa rápido, tá vendo? E tanta coisa para falar. Tanta coisa. Eu queria primeiro que vocês deixassem as mídias sociais de vocês, que eu acho interessante, porque eu vejo vocês falando muito sobre mama, câncer de mama, e é uma coisa que é maravilhosa. Eu acho que as mídias sociais, o posicionamento do médico nas mídias sociais tem que ser exatamente isso. A gente tem que levar realmente com responsabilidade o assunto. A gente tem que falar sobre o tema, tem que falar sobre as coisas. E eu acho que esse é o nosso principal. Queria que vocês deixassem de vocês, por favor. Então, nossa é juntinho, né? É o Casal Mastologista. Então, é o @ né, Valois, que é o meu sobrenome, mas escreve Valois. 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 Barroso, que é o meu sobrenome. É o sobrenome dele. Mastologia, né? Ótimo. Casal Mastologia, mastologista, hashtag Facebook. Casal É Mastologista. muito chique, né? Valois. Então isso é Instagram e Facebook. É isso? Isso, exatamente. Beleza. YouTube ainda não tem, não, né? Não temos ainda. Já teremos. Vamos fazer um podcast. Aline, Casal Mastro. minha rede social. O meu é doutora Aline Rada. Bem simples. Rada com H. E um Simples. D só. Simples também, Rada. Rada, H, A, D, A, só. E aí, onde eu vejo você no futebol é, na realidade, no seu pessoal, né? Rada. Não, já já teremos. Aline, Casal Mastro. Minha rede social. O meu é doutora Aline Rada. Bem simples. Rada com H. E um D só. E aí, onde eu vejo você no futebol é, na realidade, no seu pessoal, né?
Nos dois. Nos Depende. dois? Depende. Depende. Eu vejo, eu fico ali, o beat tense. Depende do mood. É porque não sei se você sabe, é porque o meu joelho esquerdo é podre. Eu rompi o ligamento e aí eu tenho inveja de quem joga bola. Mas não você posso jogava antes mais. do ligamento? Não. Era só desculpa? Não, É só não, desculpa. não. Ah, Ele então não jogava o joelho é só nada. desculpa. Ele aprendeu a andar de bicicleta, eu que estimulei. Pronto. Porque a bicicleta vai pra frente e não tem impacto. Aquilo ali Exatamente. A gente só roda. Meninos, eu queria, começando pela linha, eu queria que você deixasse suas considerações finais para quem assistiu o nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, Dr. Jefferson, casal maravilhoso aqui, doutora Tati, doutor Aguinaldo, muito obrigada. Por incrível que pareça, as pessoas não têm essa noção, mas uma conversa dessa eu também aprendo muito, né? Todos. Então, cada um tem sua especialidade, mas só essa conversa aqui a gente já aprende muito. Então, agradeço muito mais uma vez o convite, a oportunidade, né? Para mim sempre é um prazer. Dessa vez, me chame. Dessa vez foi com muito tempo de antecedência, né? Mandei mensagem, marquei dia, horário, tudo bonitinho, como manda o Mas filho. eu não sou tão difícil assim, a pessoa fala, parece, nossa, doutora, ele não pode nunca e tal, não, mas eu gosto de participar porque, além de tudo, além da gente estar passando essas informações de qualidade, Sim. né, lembrando do Outubro Rosa, vamos fazer botar os nossos exames em dia, né, lembrando não só de câncer de mama, mas tumores femininos como um todo, né, da parte ginecológica também super importante, a gente sempre bate na tecla que existe o exame de rastreio para câncer de colo de útero, que hoje ainda é o mais incidente no Amazonas, mais do que câncer de mama. E que a gente sabe que hoje a gente tem vacina contra o câncer de colo de útero, né? Contra o vírus HPV, então lembrando também que isso é importante. Né? E agradecer e até a próxima. Até a próxima. Tati, por favor. Ai, queria que ficasse mais tempo, né? Em primeiro lugar, quero agradecer ao Jeff, nosso meu amigo, amor, irmão. que Muito coisa obrigado legal pelo de vocês convite. aqui. Tá desculpado agora, porque demorou tanto tempo para chamar a gente, Olha, né? todos os meus amigos que eu ainda não convidei, vai ter um momento, calma, que tem uma Calma, lista grande, calma. muitos assuntos, muitos meses, muitas cores aí. E que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, Com né? Quando a gente certeza. fala do que a gente gosta, né? E nós somos apaixonados pelo que fazemos. Eu e o Aguinaldo, posso falar por nós dois, acho que a Aline também, você também, né? Na verdade, a gente que faz medicina tem que ter um pouquinho de paixão, né? Sim. E, assim, eu gosto muito de falar do que eu faço, né? Que é o nosso dia a dia, né? A gente trabalha com isso, vive uma paixão diariamente. Então, obrigado pela oportunidade de levar essas informações de qualidade, como a Aline disse, né? E, como ela falou, desde 2011, o Outubro Rosa também é o mês de conscientização sobre o câncer de colo, Legal, entendeu? cara. Junto com o câncer de Aham. mama, porque aqui no Amazonas, infelizmente, ele ultrapassa, né? No Brasil todo, o câncer de mama é o campeão, né? Que é um... Do mundo todo, na realidade. e aqui menos no na região Amazonas, norte. aqui o câncer Se de eu não me colo engano, acho de que útero. Na Índia também, né? Acho que na Índia também é outro lugar onde tem um câncer de colo. Então, assim, útero. Jefferson, essa oportunidade maravilhosa, parabéns pelo seu podcast, Obrigado. porque isso é muito bom, né? A gente ter pessoas como você, de vanguarda, que gostam de levar informação de qualidade na nossa área. Hoje a gente tem muita informação na internet, como a Aline disse, o Google é um livro, né? Dá um Google aí, né? Que é fácil, né? Dá um Você Google quer assim, procurar. nódulo de mama, É. vai morrer. Aí tem a garganta tá tossindo, vai vai morrer. Tudo vai morrer. Então, né? assim, a informação existe, né? Mas ali a procedência dessa informação, a qualidade, a gente nunca sabe, né? Então, assim, todo mundo pode ter informação, mas conhecimento a gente ainda tem um pouquinho, né? Porque a gente estudou para isso, né? Então, é bom a gente estar aqui, se dispor, né? Ao nosso horário aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade, entendeu? Que a gente venha mais vezes também. E agradecer a presença dos dois, né, meu amor? Doutor, né? doutor Aguinaldo Barroso, por favor, faça as honras da casa e termine o As nosso meninas podcast. praticamente já falaram tudo que eu gostaria de falar. Eu gostaria de agradecer a presença da Aline, aprendi muito com você também. E nós, eu e a Tatiana, somos especialmente gratos a você, e você sabe o motivo. Por atender-nos com muito carinho, muito amor numa situação que nós passamos na nossa vida recentemente. A linha médica da minha mãe, gente, eu vou dizer. Então foi Ela- lindo o que você fez. Eu agradeço isso emocionado. E em relação a você, obrigado pela minha presença aqui com você. Você é muito mais que um amigo, é um grande irmão que eu já tenho há muitos anos na minha vida. Esse seu projeto é um projeto incrível. Eu espero ser convidado outras vezes. Eu vou lá pro final da fila agora, mas a gente pode falar sobre muitas coisas. E eu deixo aqui mais uma vez para a população a importância de você fazer os seus exames precocemente para descobrir doença cedo.
Esse é o grande objetivo, como a Tatiana falou, a Aline enfatizou, rastrear, descobrir a doença cedinho, porque a chance de cura ela é imensa. E o tratamento é um tratamento muito mais simples, é um tratamento muito mais tranquilo para o paciente e com uma chance de cura enorme. Então fica esse recado aqui para vocês no mês de outubro. Mais uma vez, Jefferson, obrigado. Estamos aí para outros bate-papos que você me chamar, em que a gente vai falar sobre tudo. Qualquer coisa que... Pessoal, eu quero agradecer para todos que assistiram até o final. Quero que vocês comentem aqui. Se você possível, passe para algum amigo, algum familiar que esteja passando ou que precise saber mais desse assunto. Porque eu acho que a responsabilidade de trazer pessoas que realmente vocês conseguem notar que tem um alto nível e gabarito na sua área e poder passar informações realmente muito precisas para vocês. No mais, um beijo no coração de todos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Próxima.